Você acredita que podemos seguir os ensinamentos de Deus sem pertencer a uma denominação religiosa? É sobre isso que falaremos do vídeo de hoje. Lembrando que aqui no nosso canal temos diversos vídeos relacionados a esse e outros temas. Se você gostar do vídeo, deixe seu like, se inscreva em nosso canal e ative o sininho de notificação para sempre receber nossos vídeos. Vamos ao assunto de hoje. Indivíduos sem afiliação religiosa. Não, eles não são agnósticos, ou seja, aqueles que mantêm uma posição de neutralidade em relação à religião e crença, nem ateus. Os que afirmam categoricamente que não existem deuses, seres superiores, entidades ou forças, apenas energia, matéria e acaso. Os indivíduos sem afiliação religiosa fazem parte do grupo que se declara como não religioso. Um grupo em crescimento na Europa e nos EUA, onde na França e no Reino Unido já são a maioria. Mas eles acreditam em algo. Em quê? A resposta varia. Alguns acreditam em uma divindade que não está ligada às religiões existentes, em um poder superior, ou em uma força espiritual, em algo. Por exemplo, acredito que algo tenha criado o universo ou o primeiro momento em que a vida surgiu do nada. Não acredito que esse ser nos observe ou nos julgue para decidir nosso destino no paraíso, etc. Eu rejeito as religiões. Não conheço todas e não me esforço para conhecer. Porque é evidente que elas surgiram com o propósito de moldar e normalizar comportamentos sociais. Muitas delas são baseadas no medo. Eu sinto a presença de Deus na música e na poesia. Não é uma figura humana, não possui uma forma definida, mas eu o percebo nos raios do sol e no vento. Talvez seja apenas a maneira que encontrei de lidar com todo o amor que sinto. Vindo de uma família cristã, minha avó costumava chamar seus medicamentos de santinhos, relata Marcela. Ela conta que por volta dos 10 anos, decidiu que não acreditava em nada disso e se declarou ateia. Fui forçada a fazer a primeira comunhão e lembro-me de estar na catequese pensando que tudo aquilo era ridículo. Meus pais permitiram que eu tomasse esse caminho. No entanto, com o tempo, sua postura ateísta se enfraqueceu. Aos 15 anos, ela já se considerava agnóstica, mas o termo não refletia completamente seus sentimentos. A palavra agnóstico parece ter medo de admitir que acredita e hesita em definir sua crença. Acrescenta. Então, aos 18 anos, ela começou a sentir a presença de Deus. Para ela, Deus é uma energia cósmica. Ela passou a acreditar no destino, na teoria das cordas, nas 10 dimensões e no amor. Sempre acreditou no amor, mas agora acredita que o amor é Deus. Sinto a presença de Deus na música e na poesia. Deus não é um ser humano, não tem uma forma, mas eu o sinto nos raios de sol e no vento. Deus me ama de volta. Talvez seja apenas a maneira que encontrei de lidar com todo o amor que sinto. Acredito muito na ciência, amo a ciência e não quero desacreditá-la, mas certas coincidências e minha sorte incrivelmente grande, além do meu privilégio, me fazem olhar além dela. Acreditar sem estar associado a uma religião. A categoria de indivíduos sem afiliação religiosa foi introduzida pela primeira vez em um estudo nacional em 1999, conduzido pela Universidade Católica e liderado pelo sociólogo Marinho Antunes. O estudo revelou que 2,1% dos entrevistados se identificavam dessa forma. O sociólogo Alfredo Teixeira, que replicou o estudo em 2011, explicou o motivo da inclusão dessa categoria. Ele observou que muitas pessoas respondiam como católicas por hábito ou inércia, mesmo que não se considerassem crentes ou tivessem mudado de religião. Assim, a categoria de indivíduos sem afiliação religiosa foi criada para abranger aqueles que não se identificavam com uma religião, mas ainda mantinham alguma crença. No mesmo estudo de 2011, a porcentagem de pessoas que se declararam sem religião, incluindo os indivíduos sem afiliação religiosa, além de indiferentes,
3,2%, agnósticos, 2,2% e ateus, 4,1%. Isso os tornou, nas palavras do pesquisador Jorge Botelho Moniz, o segundo maior grupo religioso no país, o que contrasta com os dados do censo, que relatou apenas 6,8% de pessoas sem religião no mesmo ano, com outros 8,3% se recusando a responder. A pergunta era opcional. A religião não praticada é a nova religião? Linda Woodhead explica por que a não religião é a nova religião em uma palestra de 2016, intitulada Por que não religião é a nova religião? Nos inquéritos mais recentes, apenas 1/4 dos britânicos afirma que não acredita em uma divindade. Um estudo de 2013 ilustra isso, onde, entre aqueles que se declararam como não religiosos, 5,5% acreditavam na existência de um Deus ou de um poder superior e 11% diziam provavelmente há, enquanto 18,5% estavam indecisos. Apenas 23% afirmavam que provavelmente não há e 41,1% diziam definitivamente não há. Woodhead conclui que nem todos os não religiosos deixaram de acreditar. A maioria deles acredita em uma força espiritual, em uma energia ou em algo mais. Woodhead incluiu essa opção no questionário. Aqueles que afirmam acreditar na imagem tradicional de um Deus pessoal representam menos de 25%. No entanto, ela observa que essa questão não é preto e branco, pois as religiões também têm uma parcela significativa de agnósticos e ateus. Cada vez mais pesquisadores estão considerando que existe uma parcela significativa de não religiosos entre aqueles que afirmam pertencer a religiões majoritárias e historicamente estabelecidas, como a Igreja Luterana, nos países escandinavos, e a Igreja Católica no sul da Europa. Eles se declaram religiosos por razões culturais e por hábito, sem realmente refletirem sobre suas crenças. Confuso? Sem dúvida. A grande diferença entre os não religiosos e os religiosos acaba sendo a prática religiosa. Os não religiosos não participam em práticas religiosas comunitárias e não seguem líderes religiosos. As igrejas contribuíram para esse processo. Em Portugal, de acordo com os estudos da Universidade Católica, 69,2% dos indivíduos sem afiliação religiosa são do sexo masculino e 51,4% foram batizados. Até o momento, não existem estudos aprofundados sobre essa população em Portugal, mas o Pew Research Center conduziu um estudo chamado Ser Cristão na Europa Ocidental em 2018, com resultados interessantes. É evidente que há uma necessidade de maior compreensão desse grupo, principalmente entre os jovens. Um estudo da Universidade St. Mary ES em Londres, associado ao Institut Catholique de Paris, apontou que 42% dos jovens portugueses entre 16 e 29 anos se declaram sem religião. Quantos deles se consideram indivíduos sem afiliação religiosa não está claro. Em Lisboa, onde vive cerca de 1/3 da população de Portugal, 12,4% dos que se autodenominam indivíduos sem afiliação religiosa tinham entre 15 e 24 anos. Quanto à pergunta se é possível ser crente sem pertencer a uma religião, essa é uma questão complexa que exige uma reflexão sobre o que define verdadeiramente a religião e como diferenciar os que têm fé e não se consideram religiosos. Deixe seu comentário sobre no que você realmente acredita. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva em nosso canal e ative o sininho de notificação para sempre receber nossos vídeos. Abraços a todos. Muitas bênçãos.